Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com os desenhos geométricos. Então nós vamos ver como fazer as construções desses desenhos, desses elementos, por exemplo, elementos de reta, ponto, ângulos entre duas retas, enfim. Nós vamos aprender a trabalhar com esses elementos geométricos para que a gente possa depois partir para o desenho técnico propriamente dito. Então, vamos lá? Pessoal, o que nós temos aí com relação ao desenho geométrico, né? As construções geométricas, elas partem de princípios básicos que são estudados desde a antiguidade. Quando ainda não existiam sistemas matemáticos bem definidos, todo o estudo da geometria era feito através dos próprios desenhos. Então, a gente tem aí um exemplo, né, de construção geométrica nas pirâmides do Egito, que utilizavam elementos, né, piramidais, e construções geométricas até nas datas de hoje, compostos aí pelos edifícios, né? Então, o primeiro componente do elemento geométrico que nós vamos estudar é o ponto. O ponto, ele é representado normalmente por uma letra maiúscula, então aqui a gente está representando o ponto pela letra P, e ele pode ser determinado pela interseção de duas retas, uma reta e um arco, então interseção entre reta e arco, ou então dois arcos. A reta é uma linha infinita, ela é infinita nos dois sentidos, então tanto para a direita quanto para a esquerda, ela não tem fim, e é representada por uma letra minúscula. Aqui a gente está representando a reta pela letra S. O segmento de reta, aqui embaixo, é uma parte da reta marcada por dois pontos. Então, os pontos A e B na reta determinam o segmento de reta AB. E a gente representa o segmento de reta pelos pontos que o delimitam, né? Concatenando as letras do ponto A com o ponto B. Lembrando que o ponto a gente representa com uma letra maiúscula. E um traço acima, significando segmento de reta. E nós ainda temos uma semi-reta, que é uma reta que tem um início, então ela tem início num ponto qualquer, e não tem fim, então ela é infinita aqui no outro sentido. Então, ela tem início aqui no ponto A, mas não tem fim. O segmento de reta, a semi-reta é indicada por dois pontos naquela reta, com uma setinha em cima, né? As retas, elas podem ser classificadas quanto à sua posição absoluta em retas horizontais, retas verticais ou retas inclinadas. Lembrando aqui da representação da reta através de uma letra minúscula. Elas podem ainda se classificar com relação à sua posição relativa, em relação a uma outra reta. Então, retas paralelas, a reta S aqui, ela é paralela à reta R, então todos os pontos da reta R têm a mesma distância em relação à reta S. As retas coincidentes, em que uma reta está sobreposta à outra, e retas concorrentes, em que elas se cruzam em pelo menos um ponto. Bom, os ângulos agora nós vamos ver que são a região do plano limitada por duas semirretas distintas de mesma origem. Então, duas retas partem de um mesmo ponto, essas retas vão formar um ângulo entre si. Então, eu tenho a reta A reta B, elas formam um ângulo aqui entre elas, né? O ângulo, ele tem o seu vértice no ponto O, que é o ponto de união entre as retas que o formam, e vai ter também um raio R. Vamos conhecer aí, então, quais são esses elementos que compõem, que estão descritos aí. Nós temos O, que é o vértice do ângulo, S, que é o comprimento do arco do ângulo, então, esse ângulo, ele forma um arco, aqui, e nós temos, então, o valor de S, que é o comprimento do arco do ângulo.
R é o raio, A e B são os lados do meu ângulo, e K uma constante, né, no valor aí de 57,29, para o cálculo desse ângulo. Então, eu tenho aí a representação do ângulo, eu posso representá-lo como ângulo AOB, né, ângulo formado pelas retas A e B com centro em O. BOA também, ou ângulo O, né, ou ainda eu posso chamar por uma letra grega, alfa, beta, teta, enfim. A unidade de medida do ângulo é em graus, normalmente, né? E só lembrando aí que 1 grau corresponde à divisão da circunferência em 360 partes iguais. Os ângulos, eles podem ser classificados quanto à abertura dos seus lados em ângulo reto, que tem uma abertura entre as retas no valor de 90 graus, ângulo agudo, em que a abertura é menor do que 90 graus, ângulo obtuso, em que a abertura é maior do que 90 graus, ângulo raso, em que a abertura é igual a 180 graus. Nós ainda temos o ângulo pleno, em que a abertura vale 360 graus, ângulo nulo, em que a abertura é igual a 0 graus, não tem abertura, e ângulos congruentes, né? Ângulos congruentes são 2 ou mais ângulos que possuem a mesma abertura. Então, o ângulo G tem uma abertura de x graus, é congruente ao ângulo H, que tem uma abertura de x graus, tá certo? Os ângulos também podem ser classificados com relação à posição que ocupam. O ângulo convexo são ângulos que têm aberturas maiores do que 0 graus e menores do que 180 graus. Já os ângulos côncavos têm uma abertura maior do que 180 graus e menor do que 360 graus. Podem ser classificados quanto à sua posição relativa. Os ângulos consecutivos, quando 2 ou mais ângulos possuem em comum o vértice e um dos seus lados. Então, aqui eu tenho este ângulo e este ângulo. Eles têm o mesmo vértice e o mesmo lado em comum. Ângulos adjacentes são 2 ou mais ângulos consecutivos que não têm pontos internos em comum. Então, este ângulo aqui é considerado um ângulo adjacente a este, por não terem por serem ângulos consecutivos, mas não possuem pontos em comum. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, cujos lados são semirretas opostas. Então, este ângulo tem um lado, né, que é oposta a essa reta aqui. Este ângulo tem um lado que é oposta a essa reta aqui. A mesma coisa para esses dois ângulos. Os ângulos complementares são 2 ângulos que somam 90 graus entre si. E os ângulos suplementares são 2 ângulos que têm a sua soma igual a 180 graus. Bom, nós podemos transportar o ângulo, né? Pegar o ângulo de uma determinada, de 2 retas, por exemplo, e transportar para um outro local que eu queira utilizar aquele mesmo valor de ângulo. Então, nós temos aqui 2 retas que formam entre si um ângulo θ. Para fazer o transporte desse ângulo θ para um outro local, na folha, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apoiar o meu compasso no ponto 0 e vou marcar os pontos e vou abrir ele com uma certa abertura. Assim, eu vou marcar os pontos 2 e os pontos 1 e 2, tá? Nessas retas. Então, marquei os pontos 1 e 2. Com isso, eu vou apoiar a minha ponta seca no ponto 1 e vou abrir o meu compasso até o ponto 2, certo? Depois, eu vou desenhar uma reta, que vai ser a minha reta de referência, essa reta em preto aqui, e vou transferir a medida entre o meu vértice e o ponto 2 para ela. Então, transfiro a minha medida aqui. Então, eu marco esse ponto 2.
Em seguida, eu pego o meu compasso e traço aqui, não mudei a abertura dele, né? E vou trazer e marcar a interseção no meu compasso aqui. Vou marcar o ponto 1 com a mesma abertura. Então, eu vou pegar e vou ligar o meu vértice até o ponto 1 que eu tracei. Assim, eu consigo fazer a transferência desse ângulo. Um plano é um conjunto infinito e ilimitado de retas, né? E possuem duas dimensões. Então, eu tenho os planos na horizontal, na vertical ou podem ser planos inclinados. Um sólido é um conjunto ilimitado de planos e possuem três dimensões, né? Então, tem a dimensão x, a dimensão y e a dimensão z. Bom, para fazer a medição desses elementos geométricos, nós temos algumas medidas. Nós podemos medir o perímetro, que é a soma das medidas de todos os lados de uma figura plana, a área, que equivale à medida da superfície de uma figura geométrica plana, e o volume é a quantidade de espaço ocupada por este corpo geométrico. Então, vamos ver algumas figuras planas e as suas medidas, né? O círculo é uma figura plana. Todos os pontos do círculo têm a mesma distância do ponto central. Essa distância é denominada raio. A área do círculo é πr², sendo o raio, né, a distância do centro até um ponto no círculo, na circunferência. A área πr², ou então, como r é igual ao diâmetro sobre 2, se nós elevarmos o raio ao quadrado, nós vamos ter d² sobre 4. A área é πr², portanto, π vezes d² sobre 4. O perímetro do círculo é dado por 2π vezes r, né? Ou simplesmente π vezes d, sendo π igual a 3,14. O quadrado é uma outra figura plana que possui os 4 lados iguais e todos os seus ângulos internos são iguais a 90 graus, né? A área do quadrado, sendo o lado igual a L, é L². Então, este lado vezes esse lado. O perímetro do quadrado é 4 vezes L, a soma de todos os lados, e a diagonal do quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é L vezes raiz de 2. O retângulo possui 4 lados, cada par igual entre si, e todos os ângulos internos são de 90 graus. Então, eu tenho 4 lados, sendo que o par oposto aqui, A, é igual a esse lado, e este lado é igual a este outro lado. A área do retângulo é dada pelo lado maior vezes o lado menor. O perímetro do retângulo é 2 vezes o lado maior mais 2 vezes o lado menor, e a diagonal também obtida a partir do teorema de Pitágoras. O triângulo é uma figura plana que possui 3 lados e 3 ângulos internos. A soma desses ângulos deve ser sempre igual a 180 graus. A área do triângulo vai ser dada por base vezes a altura perpendicular à base, dividido por 2. Nós temos alguns tipos de triângulo que são característicos. Nós temos o triângulo equilátero, que dada a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, como o triângulo possui os seus 3 lados iguais, então também vai possuir os seus 3 ângulos iguais, e 180 dividido por 3 é igual a 60, então 3 ângulos iguais a 60 graus. O triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais e, por isso, 2 ângulos também iguais e um terceiro diferente. Lembrando que a soma dos ângulos é igual a 180 graus. E o triângulo escaleno. Nós ainda temos também o triângulo retângulo, né? Que ele possui uma relação, um ângulo de 90 graus, né? E uma relação entre os lados, que é o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Sendo a hipotenusa
o segmento de reta, né, oposta ao ângulo de 90 graus. Bom, figuras planas que possuem 3 ou mais lados são denominadas polígonos. E aí nós temos o pentágono com 5 lados, o hexágono com 6 lados, o heptágono com 7 lados, o eneágono com 9 lados e o decágono com 10 lados. E agora, os sólidos geométricos, né? Nós temos uma infinidade aí de sólidos geométricos, os mais conhecidos são aqui em cima, né? Cilindro, cubo, pirâmide, pirâmide irregular, tetraedro, um cilindro oblíquo, um cone oblíquo e a própria esfera. Bom, também as medidas dos sólidos geométricos, nesse caso aparece aqui o volume, né? O cilindro, ele é um sólido que tem a sua base circular. Nesse caso, dado o raio da base sendo Rzinho, a área do cilindro vai ser a área desse contorno aqui, né? Essa área aqui ao redor de todo o cilindro. Então, 2π vezes R, que é o perímetro, vezes a altura H. Com isso, a gente tem a área do envolto, né? Mais 2 vezes a área da base desse cilindro, porque eu tenho 2 bases. A área da base é π vezes R ao quadrado. Aqui faltou o quadrado. Como eu tenho 2 vezes πr ao quadrado. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes h. O paralelepípedo é um sólido geométrico que tem uma base retangular ou quadrada, né? No caso geral, a base a gente vai tomar como sendo retangular. Nesse caso, a área do paralelepípedo vai ser a área 2 vezes a área da base, que nós temos base aqui em cima, a base aqui embaixo, então 2 vezes A vezes B, certo? Mais A vezes C, que é essa área aqui, vezes 2, porque ela tem lá atrás também, mais a C vezes B, que é essa área aqui, 2 vezes também, porque eu tenho ela desse outro lado de cá. E o volume vai ser A vezes B vezes C, área da base vezes altura. Bom, agora nós vamos partir para a construção desses elementos geométricos. As retas, elas podem ser perpendiculares entre si. A gente já viu que retas perpendiculares são retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Para a construção de uma reta de 2 retas perpendiculares entre si, nós podemos utilizar uma reta, né? Nesse caso, uma régua. Nesse caso, nós vamos traçar uma reta com a nossa régua. Sobre essa reta, nós vamos apoiar o nosso esquadro, né? E aí, nesse caso, nós já vamos formar aqui, entre a régua e o esquadro, um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos apoiar a nossa lapiseira e traçar aqui a nossa reta, que vai ter um ângulo reto com a reta traçada aqui na horizontal. Nós podemos também construir retas perpendiculares partindo-se de uma reta e de um ponto P que esteja fora da reta. Então, dada a reta AB, eu quero traçar uma reta perpendicular a ela, passando aí pelo ponto P que está fora dessa reta. O que eu vou fazer é traçar um arco, que eu vou apoiar, então, o meu esquadro centrado no ponto P, meu compasso, centrado no ponto P, vou abrir ele com uma abertura um pouco maior do que o raio daqui, né? Do que essa distância, então, vou abrir ele até aqui, mais ou menos, e vou traçar 2 pontos que interceptam a minha reta AB. Então, tracei lá, e aí eu vou marcar o ponto A e o ponto B nessa reta que eu tinha inicialmente. Depois, eu vou apoiar o meu compasso no ponto A e vou traçar um arco com raio igual ao segmento de reta AB. Então, eu vou abrir o meu compasso até
o ponto B e vou traçar aqui um arco. Esse arco aqui, que ele vai ter centro no ponto A. Depois, centrado no ponto B, vou apoiar a ponta seca do meu compasso no ponto B, vou abrir ele com a abertura do segmento de reta AB, então eu vou abrir ele até o ponto A e vou traçar um arco, certo? Quando esses dois arcos se cruzarem, eu vou definir aqui um outro ponto que eu vou chamar de C, né? Marquei aqui o ponto C, a interseção entre esses dois arcos, eu posso ligar o ponto P até o ponto C, e essa reta PC, ela vai ser perpendicular à reta AB. Também posso construir retas perpendiculares partindo-se de um segmento de reta existente e um ponto P sobre essa reta que já existe. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou pôr o meu compasso, a ponta seca, no ponto P, centrar ele e vou traçar um círculo qualquer. Então, tracei o meu círculo. Esse círculo, ele vai cortar a minha reta em dois pontos. Vou definir aqui esses dois pontos como sendo o ponto A e o ponto B. Em seguida, eu vou pegar o meu compasso, vou colocar a ponta seca no ponto A, vou abrir até a distância AB, então, e vou traçar um arco, tá? Que vai ter centro em A e vai passar aqui pela reta AB. Depois, eu vou apoiar o meu compasso, a ponta seca, no ponto C, abrir com o tamanho de AB e vou traçar um outro arco. Tracei esse arco, o ponto em que esses dois arcos se cruzar vai definir um outro ponto que eu vou chamar de ponto C. Daí, basta eu ligar o ponto C ao ponto P, que essa reta PC é perpendicular à reta AB. Posso construir também retas paralelas, nós já vimos, basicamente utilizando um par de esquadros ou uma régua e um esquadro. Se eu utilizar um par de esquadros, basta eu movimentar um esquadro em relação ao outro, que essas retas vão sair paralelas. Então, aqui eu posso fazer retas paralelas, bastando eu movimentar esse esquadro aqui de cima, né, e manter fixo o esquadro de baixo. Nesse outro caso, eu tenho a régua fixa e eu vou movimentar o meu esquadro tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu posso traçar sobre esse lado ou sobre este lado. Então, primeira coisa, eu vou apoiar um lado do ângulo reto do esquadro sobre a régua e traçar a reta S. Nesse caso, aí em seguida eu mantenho a minha régua fixa e deslizo o meu esquadro para traçar a reta T. Retirando aí tanto o esquadro quanto a régua, eu consigo observar que as retas S e T são retas paralelas entre si. Se eu tiver apenas a régua, eu ainda consigo traçar uma reta paralela à outra. O que eu vou fazer? Eu tenho essa reta aqui, vou chamar de reta S, né? E eu preciso traçar uma outra reta. Fiz a minha reta base. Vou marcar dois pontos com a mesma distância dessa reta, em ângulo reto. Então, eu vou vir aqui e vou marcar um ponto com distância H. E depois, vou vir aqui e vou marcar outro ponto com essa mesma distância H. Em seguida, vou ligar esses pontos formando a reta BC, que é paralela à reta S. Bom, a mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento reto que contém o seu ponto médio. Então, vamos observar aqui que eu tenho o segmento de reta AB e eu vou ter aqui construído a sua mediatriz, que divide o segmento AB em dois segmentos de mesmo tamanho. Além disso, a mediatriz ela é perpendicular ao segmento de reta. Então, para a construção da mediatriz, eu vou, partindo-se de uma reta AB, que eu quero descobrir a sua mediatriz, vou centrar o meu compasso no ponto A e traçar um arco com raio igual à medida do segmento AB. Então, eu vou abrir o meu compasso aqui até o tamanho AB, né? E vou pegar e vou traçar esse arco.
Com a mesma abertura e colocar agora a ponta seca no ponto B, eu vou traçar esse outro arco aqui. E aí, eu defini 2 pontos na vertical aqui, a união desses pontos aqui, né? Se eu ligá-los, eu vou estar construindo a mediatriz, né? Que vai dividir esse segmento AB em 2 segmentos de mesmo tamanho. A bissetriz é uma semi-reta, né? Tal que ela dividirá um ângulo em 2 ângulos com a mesma medida. Então, aqui nós temos, neste exemplo, a bissetriz OC, que divide o ângulo AOB em 2 ângulos AOC e COB, que são ângulos iguais, né? Esse é a definição de bissetriz. Para a construção da bissetriz, nós vamos fazer o seguinte: partimos de um ângulo AOB maior, né? Que é o ângulo que eu quero dividir em 2, construir a sua bissetriz. Com a ponta seca no ponto O, nós vamos traçar um arco marcando as interseções C e D. Então, vou abrir o meu compasso em um tamanho qualquer e vou marcar a interseção do meu compasso, né, com a reta B e com a reta OB e com a reta OA. E aí, vai definir os pontos C e D. Com uma abertura maior do que o arco CD, então, vou abrir um pouquinho mais o meu compasso, eu vou colocar a ponta seca no ponto C e traçar um arco no interior do meu ângulo. Então, tô com a ponta seca aqui no ponto C e vou traçar um arco depois, com uma abertura maior do que o arco CD, nós vamos colocar a ponta seca no ponto D e traçar um arco no interior do meu ângulo, definindo aí o ponto E. Se nós ligarmos, então, o ponto O ao ponto E, nós vamos estar definindo aí a bissetriz, né, desse ângulo AOB. Construir um ângulo partindo do zero, né? Dada uma reta de referência, vamos chamar essa reta de AB, uma semi-reta de referência, né? Nós vamos colocar o nosso transferidor sobre a origem da nossa semi-reta. E aí, a gente vai chamar essa origem de ponto A, que tá aqui. Então, o transferidor, ele tem que estar alinhado com a reta de referência. E aí, nós vamos identificar no transferidor o ponto zero, que vai ter que estar, né, sobre a semi-reta AB, e marcar o ângulo que se quer no sentido aí que a gente colocou o transferidor, né? Então, nesse exemplo, a parte interna, da direita para a esquerda, nós vamos marcar aqui o ponto C, nesse caso. E aí, eu vou ligar os pontos A e C. Bom, nós já vimos como transferir ângulos, mas a gente tem aqui, por exemplo, o ângulo alfa, né? Formado por essas 2 retas, eu quero construí-lo em outro local. Então, o que eu vou fazer é, com o centro no vértice O desse desenho aqui, eu vou abrir o compasso com uma determinada abertura qualquer e vou traçar uma circunferência, né? Um arco. E aí, esse arco vai cortar as minhas 2 retas que formam o ângulo alfa em 2 pontos distintos, os pontos A e o ponto B. Sem alterar a abertura do compasso, eu vou traçar um arco, eu vou vir aqui para o ponto que eu queria desenhar, né? Então, vou vir para cá, centrar o meu compasso no ponto O e vou traçar, vou marcar o ponto C. Vou pegar com o compasso a distância AB e traçar um centro, um arco com o centro no ponto C. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o meu compasso, vou pôr a ponta seca no ponto A e vou abrir até o ponto B. Com essa distância, eu vou centrar a ponta seca no meu ponto C, certo? E vou traçar aqui um arco que tem a distância entre A e B.
E aí, eu vou marcar a interseção daquela circunferência que eu tracei primeiro, daquele arco, com esse segundo arco que eu tracei, definindo aí o ponto D. E aí, basta ligar o ponto O até o ponto D, né? E aí, eu consegui transferir o ângulo alfa. Bom, construindo triângulos agora. Dado, então, um triângulo e eu conheço os 3 lados desse triângulo, né? Sabendo que a soma dos 2 lados menores é maior do que o maior lado, então, A mais C é maior do que o comprimento B aqui, eu posso traçar o meu triângulo. Primeira coisa que eu vou fazer é traçar um dos lados, e aí eu vou ter 2 pontos extremos, já que eu tenho a medida, né, do lado, dos 3 lados. Então, vou traçar o primeiro lado, tá aqui, tracei. Vou pegar a medida do segundo lado e traçar uma circunferência com o primeiro ponto, com o centro no primeiro ponto. Então, vou pegar a medida desse lado aqui e vou centrar o meu compasso nesse ponto aqui e vou traçar uma circunferência de raio igual à medida do segundo lado. Tracei. Depois, eu vou pegar a medida do terceiro lado, que é esse lado aqui, vou centrar o meu compasso no outro ponto daquela reta que eu tinha definido como referência e vou traçar um arco. E aí, essas retas, elas vão se encontrar, né, se interceder. A interseção vai definir o terceiro ponto. E aí, basta ligar esses 2 pontos que eu tinha, né, que eu vou formar o meu triângulo. Bom, conhecendo-se 2 lados e o ângulo entre esses 2 lados. Primeira coisa, eu vou desenhar o primeiro lado e marcar os pontos extremos. Então, primeiro lado e marcar os pontos extremos. Com o centro do transferidor em um dos pontos marcados, então, lembrando que eu tenho transferidor agora, eu vou marcar o ângulo, né, e traçar a semirreta correspondente. Vamos supor que o ângulo deu aqui. Então, tracei aqui a semirreta, eu não tenho o tamanho dela por enquanto. E aí, agora eu venho nessa semirreta e vou marcar a medida do segundo lado. Então, vou vir aqui e vou traçar, vamos supor que tinha um lado desse tamanho. Então, vou definir esse ponto aqui. Basta eu ligar esse ponto agora ao terceiro ponto. Se eu tiver um lado e 2 ângulos, eu vou traçar o lado dado, marcando os pontos extremos. Em um dos extremos, eu vou traçar uma semirreta com o primeiro ângulo. Depois, eu vou vou traçar um outro segmento de reta com o outro ângulo. E aí, esses segmentos irão se interceptar em um determinado ponto, que vai ser o terceiro vértice do meu triângulo. Bom, agora trabalhando com circunferência, como que eu faço para determinar o centro de uma circunferência dada? Então, dada a circunferência aqui com centro em O, né, que eu não sei onde ele está, eu vou marcar, primeiramente, 3 pontos distintos na minha circunferência. E a partir desses pontos, eu vou traçar cordas, ligando-os. Então, vou ligar o ponto M ao ponto N e o ponto N ao ponto J. Então, vou traçar 2 cordas. Definidas as cordas, eu vou traçar mediatrizes dessas cordas. Então, eu vou traçar a mediatriz da corda MN e vou traçar a mediatriz da corda JN. O ponto em que essas 2 mediatrizes se cruzar vai ser o centro da circunferência. Agora, eu vou construir uma circunferência passando por 3 pontos dados, né? Então, os pontos são A, B e C. 3 pontos consecutivos. Primeira coisa, eu vou traçar, e aí eu vou ligar esses pontos, o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C. E aí, eu vou traçar mediatrizes desses segmentos de reta. Então, a mediatriz está aqui, do segmento AB, e a outra mediatriz está aqui, do segmento BC. Elas vão se cruzar no centro dessa circunferência. Então, logo em seguida, basta eu apoiar o meu compasso no centro,
abrir com a abertura de OA ou OB ou OC, tanto faz, que é a mesma, né? E aí traçar a minha circunferência. Posso traçar uma circunferência passando aí por dois pontos dados, né? O ponto M e N e o raio. Então, eu tenho aí um dado R3, que eu vou fazer, e dois pontos, M e N. Com a abertura do compasso igual ao raio, e colocado aí o centro no ponto M, então, vou apoiar o meu compasso no ponto M, e com o raio R3, que é o raio dado, e vou traçar uma circunferência. Tracei. Vou apoiar o meu compasso no ponto N e vou traçar um segundo arco, né? Pronto, tracei, eles vão se interceptar aí num ponto que vai ser o centro da nossa circunferência que nós desejamos traçar, que passa por M e por N e tem centro aí nesse ponto de interseção. E aí, colocando aqui o nosso compasso no ponto de interseção desses dois arcos, abrindo com o valor do arco, do raio, eu consigo traçar a minha circunferência. Se eu quiser dividir a circunferência em partes iguais, né? Então, dividir a circunferência em partes ou arcos iguais é o mesmo que construir polígonos regulares. Isso porque os pontos que dividem uma circunferência no número n, né? N qualquer de partes iguais, sendo n maior do que 2, são sempre vértices de um polígono regular inscrito nessa circunferência. Então, aqui eu posso dividir em 3 arcos, em 5 arcos ou aqui em 6 arcos, né? Se eu quiser fazer uma divisão ímpar da circunferência em partes iguais, né? Vamos supor aí uma circunferência de raio igual a 3 centímetros e eu quero dividir em 5 partes iguais. Primeiro, eu vou traçar os diâmetros vertical e horizontal perpendiculares entre si, marcando na vertical os pontos A e B sobre aquela circunferência. Depois, com o compasso aberto, com o valor, né, do diâmetro, com o centro no ponto A e em B, eu vou determinar os pontos M e N no prolongamento do diâmetro horizontal. Então, o que eu vou fazer é, primeira coisa, eu vou traçar aqui o diâmetro AB, depois eu vou traçar o diâmetro aqui na horizontal, certo? Depois, eu vou centrar o meu compasso no ponto A e vou abrir com a abertura do diâmetro, né? Valor de AB. E aí, eu vou traçar essa circunferência aqui, ó. Esse arco aqui. Pronto, tracei. Depois, eu vou apoiar em B e vou traçar esse arco aqui. Depois, eu vou dividir esse segmento AB no número em que eu desejo dividir, de arcos que eu desejo dividir a circunferência. Então, se eu quiser em 5 arcos, eu vou dividir o segmento AB em 5 partes iguais. Então, aqui eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, certo? Dividir, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou unir os pontos M e o ponto N a esses pontos que eu tracei dividindo, só que eu vou unir apenas aos pontos ímpares. Então, eu vou traçar M até o ponto 1 e vou até prolongar. M até o ponto 3, vou prolongar, e M até o ponto 5, né, que é aqui, que é o ponto B. Depois, N até o ponto 1, N até o ponto 3, e N até o ponto 5. E aí, então, eu defini os vértices do meu polígono. Cadê? Aqui outro vértice, aqui um outro vértice e aqui um outro vértice. Então, coloquei aí o meu polígono. Se eu quiser dividir a circunferência em um número par de cordas, né? Então, vamos supor aí
uma circunferência de raio igual a 3 centímetros, eu quero dividi-la em 10 partes iguais. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Traçar o diâmetro na vertical e na horizontal, definindo aí a minha circunferência. Então, defini a minha circunferência. E aí, eu vou colocar 2 pontos na vertical, que são os pontos A e B. Marquei esses pontos. Com o compasso aberto no valor do diâmetro, então, compasso aberto de A até B, eu vou apoiar a ponta seca em A e vou traçar esse arco. Depois, eu vou apoiar a ponta seca em B e vou traçar esse outro arco aqui. Bom, a interseção desses arcos vai definir os pontos M e N, aqui na horizontal. Beleza. Em seguida, eu vou dividir o diâmetro AB na vertical, marcando aqui em 10 partes iguais, que é o número de lados que eu quero, que é o número de cordas que eu quero dividir a minha circunferência. Depois, marcados aí os pontos 1, 2, 3, 4, na verdade, eu vou marcar o número de cordas que eu quero dividir a minha circunferência dividido por 2, na metade do número que eu desejo dividir a minha circunferência. E aí, marcados esses pontos, eu vou ligar os pontos M e N aos pontos marcados na divisão do diâmetro. Então, eu vou ligar o ponto M ao ponto 1, ponto M ao ponto 2, aqui, o ponto M ao ponto 3, e o ponto M ao ponto 4, o ponto M ao ponto 5 vai dar aqui no ponto B, né? A mesma coisa eu faço para N, e aí eu vou estar definindo os vértices aí do meu polígono. Bom, vou construir agora a reta tangente, né? Uma reta tangente a uma curva, ela é perpendicular ao raio da curva naquele ponto em que ela é tangente. Então, se essa reta aqui é tangente ao círculo, ela é perpendicular ao raio desse círculo, né? Então, para traçar corretamente uma reta tangente, é necessário obter o ponto de tangência, que é o ponto em que essa reta faz um ângulo de 90 graus com o raio, né? Primeira coisa, a gente vai aprender a construir a reta tangente no caso de o ponto P estar sobre a circunferência que se deseja fazer a tangência, né? Então, eu vou traçar uma reta do centro O até o ponto P, né, que é o ponto de tangência. Com o auxílio do esquadro, eu vou traçar uma reta perpendicular aqui ao segmento de reta OP. Essa reta vai ser a reta tangente. No caso do ponto P estar fora da minha circunferência, então eu tenho um ponto P aqui, e eu quero que o segmento de reta que passa pelo ponto P seja tangente à circunferência que eu estou demonstrando aqui. Então, o que eu vou fazer é ligar o centro O até o ponto P. Então, liguei aqui, com esse segmento de reta em vermelho. Eu vou achar a mediatriz do segmento OP, né? Marcando aqui o ponto M. Então, vou dividir esse segmento de reta em 2, traçando a mediatriz que é perpendicular aqui ao segmento OP. Tracei a mediatriz. Agora, eu vou traçar uma semicircunferência que vai estar centrada nesse ponto M, que é da mediatriz, e vai passar pelos pontos O e P. Então, eu vou centrar minha ponta seca no ponto M, abrir até o ponto O, e aí eu vou traçar uma semicircunferência. Essa semicircunferência, ela vai cruzar a minha circunferência no ponto T. Esse ponto é o meu ponto de tangência, né? Aí, basta eu ligar o ponto P até o ponto T, que é o ponto tangente, né? No caso, fazendo aí um ângulo de 90 graus com o raio. Para ligar uma reta tangente externa a duas circunferências, então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar os meus centros das minhas duas circunferências. Então, eu vou ligar o centro da circunferência 1 ao centro da circunferência 2 a partir do segmento de reta O1, O2. Então, liguei esses dois centros.
vou definir o ponto M, né, que é a mediatriz desse segmento de reta. Então, definir aqui o ponto M, no centro desse segmento de reta. Bom, vou definir uma reta, uma circunferência auxiliar, que tem o raio R1 menos R2, então eu vou centrar o meu compasso no ponto A1 e vou traçar uma circunferência de raio R1 menos raio R2, que é essa circunferência aqui em vermelho que eu acabei de traçar. Aí, eu vou centrar o meu compasso no ponto M e vou traçar uma circunferência, uma semicircunferência, que tem raio MO1, a distância de M até o ponto 1. Então, tracei essa circunferência aqui, semicircunferência. Ela vai cruzar a nossa circunferência auxiliar no ponto T. Então, defini aqui o ponto T. Beleza? Aí, o que eu vou fazer é ligar o ponto T, o ponto A1, até o ponto T e prolongar até chegar na circunferência maior de raio R1, definindo aí o ponto A. Bom, depois eu vou centrar o meu compasso no ponto A e vou traçar uma semicircunferência que vai ser, né, que vai definir aqui a O2. Então, eu vou traçar uma semicircunferência aqui, a O2. Essa semicircunferência, ela vai cruzar na circunferência de centro O2 o ponto B. Cruzou o ponto B, então, basta ligar o ponto A até o ponto B. Essa reta, então, é tangente a duas circunferências. Então, tá aí o passo a passo que eu falei para vocês. Nós também podemos fazer a concordância, né? O que é concordância? É unir objetos através de um ou mais arcos de circunferência, satisfazendo a propriedade de tangente. Então, esse arco aqui de circunferência, ele é tangente a essa reta e é tangente a essa reta, né? E aí eu venho aqui e apago que teria, né, sendo o prolongamento dessa reta. Então, esses dois segmentos, eles são concordantes aqui. Então, como que eu faço para concordar duas retas com um arco R, né? Primeira coisa é, dadas as retas R e S, né, no qual eu desejo traçar uma concordância de raio R, eu vou traçar uma reta paralela a cada uma delas. Então, vou traçar uma paralela com a distância de R, né, com a distância do raio. Então, tracei a paralela aqui em vermelho e outra paralela aqui em vermelho. Fiz para a reta R, fiz para a reta S. A interseção dessas retas vai definir o ponto O, que é o centro da nossa circunferência que nós estamos procurando. E aí, basta colocar o compasso no ponto O e ligar aí, né, o fim de cada uma dessas retas. E aí, eu vou estar fazendo a concordância entre elas. Então, aí, no final, eu vou ter isso daqui, né? Ao apagar todas as minhas linhas de ajuste. Minhas linhas auxiliares. Então, tá o passo a passo. Eu posso também concordar duas retas em ângulo reto com um arco de raio R. O que eu vou fazer é traçar duas retas, duas linhas paralelas aqui, ó, essa linha aqui com a distância R e essa linha aqui com uma distância R. O encontro dessas duas linhas vai ser o centro do meu arco, né? Que vai concordar essas duas retas, a reta R e a reta T. E aí, eu vou apoiar o compasso no ponto O e vou traçar esse segmento aqui, né? Unindo aí as retas. Se eu quiser também concordar duas retas com ângulo obtuso,
com um arco de raio R. O que eu vou fazer é traçar duas retas paralelas com a distância igual ao raio dado. Tracei. Elas vão se cruzar no ponto O. O encontro dessas retas vai determinar o centro do arco. Então, eu vou apoiar o meu compasso aqui e vou traçar um arco, concordando com as retas R e T. Bom, e só por curiosidade, os números que nós vamos empregar no nosso desenho técnico, eles também derivam dos desenhos e tem essa base na geometria, no desenho geométrico. Então, por exemplo, o número 1, ele chama número 1 porque ele forma um ângulo, né, com os pauzinhos que o caracterizam. O número 2, ele tem essa figura devido à formação de dois ângulos. O número 3 forma 3 ângulos, o número 4 forma 4 ângulos e assim vai, sendo que o número 0 não forma nenhum ângulo. Bom, pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Se ficou alguma dúvida, me procurem e até a próxima aula.